Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do Spotify. É um prazer ter vocês aqui e a nossa pergunta de hoje é: como seria você deixar o passado de lado e escolher um novo futuro? O tema que nós vamos debater hoje é o ser mulher. O que há de sagrado, o que há de desafiador, o que há de necessário quando olhamos para a nossa essência feminina. E eu vou passar a palavra para as nossas convidadas, para elas se apresentarem, para a gente começar a nossa conversa. Boa noite a todos. É, Então, né, Lu, o que a gente fala, eu acabei de falar, né, a gente sempre fala, a mulher, ela tem uma essência especial, que ela, por mais que ela esteja destruída, ela não consegue passar isso para todo mundo, né? Principalmente se tiver mais pessoas dentro do contexto ali com algum tipo de dificuldade, você nunca vai deixar ela transparecer, né? A Indianara é consteladora também e vai trazer essa visão da mulher sistêmica empreendedora, assim como a Alexandra, que também é empreendedora. E traz a importância da mulher alinhar a essência e a imagem, porque nós temos que mostrar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós sentimos. E você fala da Indianara, ela sempre fala isso para mim, porque eu sou aquela pessoa que olho a essência e muitas vezes esqueço da aparência. A Eliane Pedriali também é consteladora familiar. E a Eliane, eu esqueci teu sobrenome, Eliane, você é funcionária pública, né? Eu quero que todo mundo se sinta à vontade para falar, para contribuir, porque nós estamos falando de mulher para mulher. Aquela mulher que é comum, aquela mulher que, por ser comum, é especial. Especial por quê? Porque ela é mulher. Sim, eu sou Eliane, Eliane Costa, né? Estou vendo que tem uma xará aqui, Eliane Pediali, né, Eliane? Eu sou Eliane Costa, sou baiana, da região da Chapada Diamantina, aqui na Bahia, e sou funcionária pública e também estou em busca dessa essência feminina, desse ser mulher empoderado, desse ser mulher com mais que se coloca, né, com mais segurança, que tem o poder de fala na sociedade, que tem assim vontade de colocar para fora também assim todo o potencial que nós sabemos, né, que todas as mulheres temos, mas assim algo impede, né? Algo nos limita e a gente está aí nessa busca desse conhecimento, desse autoconhecimento, dessa evolução, para que a gente possa ser esse ser, né? Que a gente nasceu para ser assim linda, empoderada, maravilhosa e livre, né? Quer se apresentar, Eliane Pedriali, depois Alexandra? Olá, boa noite, meninas. Eu sou consteladora também, estou nessa busca do autoconhecimento, e porque são tantas coisas que a gente traz dentro de nós, né, desde a concepção, e aquilo vai crescendo. Chega uma hora que você tem que colocar para fora, chega uma hora que você tem que se olhar, chega uma hora que você tem que se empoderar mesmo, né? Buscar, pelo menos eu sempre falava assim para mim antes de ir para as constelações, né?
Eu cheguei no fundo do poço e eu falava assim, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu não quero morrer ignorante. Eu acho que fundamental é isso. E hoje eu percebo, né? As pessoas, é difícil, assim, não é fácil você trabalhar isso dentro de você. Não é fácil. É para quem tem coragem, sempre falo. Porque olhar para dentro de nós e nos corrigir não é fácil. A gente gosta de ficar no comodismo. E eu percebi que eu estava muito acomodada, até para sair de casa, até para enfrentar alguma coisa, eu estava assim. Hoje mesmo eu cheguei um pouco tarde, eu tinha que sair, então aquilo que é algo diferente no cotidiano, eu tinha dificuldade. E eu criava isso dentro de mim, né? E a gente tem que romper essas barreiras, porque na vida já temos tudo, a gente já tem tudo. Basta a gente sair, nós não somos ilimitados, né? Nós não somos. E a mulher ela vai, a mulher ela não tem medo. A mulher, mesmo que ela chegue no fundo do poço, ela consegue, né, driblar as circunstâncias e sair daquela situação, não se entregar, né? A mulher é mais, sim, ela vai fundo, ela vai se conhecer. Eu não sei se a gente já tem esse empoderamento quando a gente é mãe. Aí é um desafio. Eu não sei se todos aqui são. É um desafio, porque é um ser que você está ali, você não tem, assim, não tem uma escola que te ensine a ser mãe, né? Cada um é diferente. E aí eu acho que já é um fator muito forte para nós, mulheres que somos mães, né? Então é isso. E quando a gente entra nesse caminho, a gente não quer sair mais, né? A gente vai cada vez mais cutucando, 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 e vamos se descobrindo aquela força que tem dentro de nós. E todos nós temos uma força, todos nós somos luz, e a gente tem que compartilhar isso, ajudar a todos. E é assim que eu falo que todas nós crescemos, né? Porque tudo tem no mundo e tem espaço para todas. Eu não tinha essa visão, hoje eu tenho. Agora eu passo a palavra para a Alessandra. Oi, meninas. Eu sou a Alexandra, então, também sou empresária, né? E o que eu tenho para dizer é que nessa época que a gente está vivendo aí, tá um pouco mais fácil para nós mulheres, né, do que nossos antepassados aí, nossos pais, nossas avós. Então, hoje, para a gente sair, trabalhar fora, ser mãe, ser empresária, ter o seu próprio negócio, tá um pouco mais leve para a gente, né? Não fácil, não é fácil, mas um pouco mais tranquilo, que a gente tem apoio também, né? Eu digo assim, essa semana até eu estava assistindo um filme e era um filme só de mulheres e mostrava elas lá em 1230, né? Lá muito, muito antigamente. E aí eu me deparei com as situações que elas viviam naquela época, né? Parei para pensar assim, como eu me comportaria naquela situação? Gente, não tem lógica as mulheres não poder fazer muitas coisas que hoje a gente pode fazer
Então eu parei assim, quando eu terminei de assistir o filme, eu falei, nossa, eu só tenho a agradecer por ter nascido nessa época, né? Por ter nascido agora, poder, tipo, quem passou lá, minhas avós, tataravós, agradecer elas por isso, né? Porque para nós, por mais que é sofrido, por mais que é dolorido, por mais que a gente não dá conta do recado, tá sendo mais fácil, né? Tá sendo um pouco mais fácil para a gente. E parar para falar disso é muito importante para a gente também entender que não é só a gente que sofre trabalhando fora, sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, né? Todas as cargas horárias que você tem, que muitas vezes você não consegue render naquele dia, fazer tudo o que você queria, mas você vai lá, né? Luta, 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 acha que não tá dando certo, mas quando você para conversar com outras mulheres, você vê que não é só você, né? Que a gente consegue falar desse assunto livremente, né? É algo assim bem interessante o que a Alexandra falou, porque assim, além de tudo, você ainda tem que ser, no meu caso, né? Você ainda tem que passar essa força para as outras, né? Você não pode deixar de bater. No meu caso, hoje eu tenho que cuidar 99% do que eu faço, porque eu transmito isso para as pessoas, né? A Lu sempre fala, nossa, Índia, você transmite uma alegria, uma coisa. Não, gente. Esse fim do poço aí que a Eliane disse aí, eu fui lá. Volte e meia eu ainda vou lá, tomo uma aguinha, descanso e volto. Abcei o caminho, mas eu já tive lá também. Então é muito bom assim a gente conversar com pessoas que já tiveram na mesma situação e hoje não que estejam totalmente, porque é, é, perfeito só está quem está pronto para morrer, né? Então a gente está em constante alinhamento, né? Todos os dias um pouquinho. E quando você chega nesse ponto assim, de você poder passar para as outras pessoas essa autoimagem, esse empoderamento, né? Você acaba percebendo que você não pode decair. Não é mais só por você. Você não pode mais cair. Você pode ir lá, sim, pode tomar uma aguinha, descansar, mas você tem que voltar e voltar à tona. Sabe? Tem que voltar à tona. Porque assim, a mulher ela pode estar com qualquer problema. Mas se alguém chega com um problema maior, ela vai parar. Não, tio, deixa eu guardar aqui na minha árvorezinha, deixa eu cuidar do teu primeiro. E isso só quem tem esse poder é a mulher. E como diz a Eliane, principalmente as mães, né? Porque elas aprenderam a amar alguém além delas mesmas. Isso é muito bonito. Muito interessante toda essa contribuição de vocês, porque faz a gente parar para ver a importância do círculo de mulheres. Porque quando nós não participamos de grupos femininos, às vezes a gente se sente sem força. A impressão que dá é que você sofre sozinho, como a Alexandra falou, né? E quando você tem amigas, companheiras, que você pode se abrir, que você pode conversar, que você pode desabafar, você se sente segura, acolhida. E é exatamente essa a diferença que existia no passado. Porque no passado as mulheres não tinham a liberdade que nós temos hoje, não tinham o conhecimento teórico que nós temos hoje, mas elas tinham conhecimento de alma. Eu lembro que quando uma mulher ia parir, tinha a parteira, nasci de parteira, né? Tinha a mãe, a avó que ela cuidar, se não tinha uma avó, tinha uma vizinha que era mais velha, que era mais sábia, que ensinava a mulher o que fazer com a criança, como cuidar da criança. E isso, às vezes, também foi se perdendo ao longo do tempo. E cada vez mais, por a gente ter essa liberdade, essa autonomia, a gente também foi ficando sozinho.
né? Então, quando a gente fala da mulher sistêmica, é essa mulher que, apesar de ter a liberdade, de ter os compromissos de hoje em dia, ela também tira um tempo para ela, um tempo para se dedicar às coisas que fazem bem para a alma dela. E aí eu chamei a Indianara, a Alexandra, porque elas trabalham com roupas e aprendendo dentro da psicanálise, cada roupa nossa significa uma sombra que nós temos. A roupa que a gente usa no dia a dia, que a gente escolhe para colocar, para trabalhar, é aquilo que nós queremos mostrar para o mundo. E na nossa cultura, nós temos a sombra como se fosse algo ruim. Então, quando eu falo da mulher sistêmica, eu falo dessa mulher que é corajosa o suficiente para olhar para a sombra dela, para olhar para aquilo que faz ela sentir dor e dizer sim. Mas a partir desse sim, não é para ela ficar ali sofrendo, sendo vítima, para ela poder fazer uma nova escolha. Por isso que é tão importante a gente trabalhar de mulher para mulher e de mulher com mulheres. Quando eu trabalho isso, eu trabalho a mulher que escolheu não ser mãe, a mulher que escolheu não se casar, mas eu também trabalho a mulher que escolheu ser mãe, ser avó, ser. A mulher pode ser o que ela quiser, como diz o outro, né? A mulher que é escritora, a mulher que é poeta, a mulher que é dona de casa. São afazeres diferentes, mas todos são importantes, todos são necessários e todos trabalham as nossas sombras. Às vezes a gente pensa que a gente está travado porque falta conhecimento, e na realidade não é isso. A gente está travado porque a gente está olhando para uma sombra e não para a essência. Por isso que essa conversa ela é tão importante para que as mulheres possam parar, tirar um tempinho e ver como é que eu estou me portando. Sou eu a minha essência ou é a minha sombra? E se é minha sombra, o que eu preciso fazer para acolher e deixar que ela siga? Para que eu olhe para a minha essência. Como a Indianara falou, eu vou lá no poço, bem no fundo, mas eu não permaneço. Eu não tenho medo de olhar para essa escuridão que tem lá no poço, porque eu sei que apesar de não ter luz, tem água limpa e fresca. Interessante, Lúcia, falando da sombra. Hoje eu fiz uma postagem, não sei se você viu, que é o tempo todo nublado, né? E mesmo com esse tempo cheio de nuvens, carregado para chover, que a chuva é essencial para a vida, atrás, por trás da nuvem tem o sol que aquece, o sol que ilumina, o sol que é luz, e que nós somos luz. Nós fazemos parte dessa natureza toda. E antes eu não me via assim. Eu não me via assim. Eu separava a natureza do ser humano. Mas como está ligado tudo isso, né? Estamos ligados. E nós nós somos luz para outras pessoas. Às vezes uma palavra que a gente fala diante, vamos supor, você faz um vídeo de 1 hora, às vezes apenas uma palavra vai cair no coração daquela pessoa, vai produzir uma semente, né? Faz todo sentido. Na verdade, hoje eu trabalho muito a compreensão do outro. Não é, eu sempre falo, não é a peça, a roupa, a venda, não. É você colocar a pessoa diante de um espelho e fazer com que ela olhe para ela. Isso é muito difícil. Tem pessoas, eu canso de atender pessoas assim que elas querem provar a roupa de costa para o espelho. Então, você trabalhar essa questão de você conseguir compreender que essa pessoa está com dificuldade com ela mesma, olhar dentro dos olhos dela, explicar, tentar passar para ela que não adianta ela colocar uma roupa que aquilo ali não vai, né, que não vai mudar.
sabe? O que vai mudar, sim, é ela poder cuidar dela mesma, gostar dela. Qualquer peça vai ficar bonita. Qualquer peça a gente pode usar o que a gente quiser. Ah, mas não. Pode sim. Se você se sentir bem, você pode sim. Tá? Esse negócio de, não pode. Gente, não pode como que não pode? Que não pode as pessoas ficarem tristes ou ficarem pisoteando em cima do outro. Ah, é feio. Feio para quem? Feio para você? Então não olhe, então não use. Eu trabalho muito em cima disso, porque assim, às vezes as pessoas colocam limitações. Ah, a pessoa tem certa idade, não pode usar tal coisa. Ah, a pessoa vai, não pode. Gente, é tão bom você ver a pessoa feliz, com a autoestima ah, elevada, sabe? Se sentindo bem. Daí do nada chega alguém ali e fala: Não, isso aí não tá legal. Gente, preste mais atenção. Eu falo, principalmente nós mulheres, a gente precisa prestar mais atenção nos olhos, sabe? E ensinar os nossos filhos, nosso marido, mais difícil, mas os nossos filhos, principalmente, a olhar no olho do outro, sabe? Olhar como o outro fica triste, sabe? Quando ela está se sentindo bem, quando ele também, eu já vi muitas questões, quando ele está se sentindo bem, e do nada você chega e diz: mas isso não ficou bom. E daí? E daí? Não é o ficar bom, a pessoa está feliz. Deixa ela com a felicidade dela. Sabe? Eu aprendi assim, ó, que a crítica, seja ela construtiva ou não, sempre vai doer. Se a pessoa realmente quer saber alguma coisa, ela chega e pergunta para você, sabe? Hoje eu percebo muito isso. As pessoas chegam, elas querem a minha ajuda, mas não é só para roupa. 90% das pessoas que entram dentro da loja hoje, elas estão procurando mais uma pessoa que a compreenda, sabe? Que a entenda o que ela veio buscar, não só a roupa, não só a vestimenta, sabe? Que compreenda que ela realmente ela está com problemas com ela mesma. Então, hoje eu não atendo pessoas padrão, eu atendo as pessoas mais fora do padrão possíveis, sabe? Então, é normal a gente ter a dificuldade de olhar no espelho. Eu tenho certeza que todos vocês têm. Então, quando você procurar ver essa sombra, né, Lu, que a Lu falou, e a Eliane falou, quando você procurar essa sombra, é ali no espelho que você vai achar. E é ali que você vai ter que conversar com ela, é olhando dentro dos teus olhos, é compreendendo você mesmo, sabe? E se você puder, eu sempre digo, se você puder ajudar outra alma, você vai ver o quanto isso te empodera. Hoje eu não trabalho só por mim, eu trabalho mais pelas meninas que eu ajudo, sabe? É muito gratificante você saber que cada uma que sai daqui sai naquela tranquilidade de que realmente ela tá fazendo certo. É bem por aí. Porque a mulher é como a lua, ela é de ciclos. Uma imagem que você tem de você mesmo, que num determinado dia você se sente maravilhosa, da mesma forma, no outro dia você pode não se sentir bem, né? Com aquela mesma roupa, com aquela mesma postura. E não é só a roupa, é a roupa e a postura que você tem diante de você no espelho. Porque no espelho você vê a sombra e conversa com ela, mas você também vê a alma. E quando você olha no espelho, você vê todas as mulheres da sua linhagem, porque nós somos 50% pai, 50% mãe, mas nós também somos a soma de todas as mulheres que passaram por nós. Desde as mulheres sábias, as mulheres sofredoras, as mulheres narcisistas. Nós temos todos os tipos de mulheres no nosso sistema familiar, né? E a gente lembra que uma mulher, vou usar o termo, uma mulher mãe
perversa, por exemplo, é aquela mãe que não teve a própria mãe. Não falo nem de mãe física, porque nós temos uma mãe interna, né? Antes de sermos mãe, nós somos filha, mas nós somos filhas dessa mãe que nós vivenciamos na infância e depois levamos para a vida, que é um arquétipo da grande mãe, da grande deusa, né? Então, quando nós tivermos dificuldade de relacionamento com a nossa mãe, nós vamos trazer essa dificuldade para com as outras mulheres, porque a mulher narcisista é aquela que é competitiva. A gente vê isso nos contos de fadas. Por exemplo, o que que acontece com a Branca de Neve? Por que que ela é mandada embora? Porque ela era dela. Nós que somos mães, quando as nossas filhas estão na adolescência, estão na recém-adultas, né, jovem adultas, nós estamos o quê? Envelhecendo. E na nossa cultura, envelhecer é algo ruim, mas na verdade não é. Você tem que envelhecer com qualidade, aceitando a sua realidade. Você já cumpriu a sua missão e vai ter dias que você vai se sentir profundamente triste, porque é do seu ciclo. Nós temos um ciclo emocional, nós somos governadas por ele, que são os hormônios. A gente nem sabe de onde veio a tristeza, mas será que essa tristeza é nossa? Será que essa tristeza está identificada com alguém do nosso sistema, se nós somos todas elas? Como a Alessandra colocou, do filme que ela assistiu, depois eu quero que ela passe o nome, porque eu quero assistir também. É, quantas mulheres não sofreram? Quantas mulheres não sofreram abuso, agressões? Quantas mulheres não tiveram que fazer escolhas que fizeram com que elas sofressem pelo resto da vida? Então a gente olha para tudo isso com respeito, porque se nós estamos aqui, foi graças a essas escolhas delas, né? E nós somos de um país que tem muitas mulheres indígenas que foram pegas a laço, que foram criaram suas famílias a partir daí, né? Nós temos muitas mulheres africanas que foram escravas e que serviam os senhores, que eram castigadas pelas mulheres desses senhores por serem bonitas. Eu lembro que tinha uma novela chamada Chica da Silva, não sei se vocês chegaram a assistir, em que uma senhora de escrava mandou arrancar todos os dentes de uma negra porque ela era muito bonita. Então, tudo isso está no nosso DNA, tudo isso é dor, e tudo isso reverbera no nosso sistema, né? Então, quando a gente diz assim, eu acolho, esse acolher é desafiador e é doloroso, muito doloroso. Por isso que nós sentimos tantas dores sem saber de onde vem. Será que essas dores são nossas? Quero saber o nome do filme. Pode falar, Eliane. Essa fala, né, sua faz muito sentido para mim, sabe? Porque como mulher, eu tenho essas tristezas, assim, sem motivo, sem justificativa, que eu fico, assim, mais triste ainda por saber de onde vem. Mas depois que você escuta tudo isso que, né, que você acabou de falar, aí você sente, assim, um certo conforto, sabe? Que faz total sentido quando você olha assim para a sua ancestralidade, né? Para o seu sistema, para sua mãe, para sua avó. Isso faz a gente assim entender e acolher realmente, de fato, essa tristeza. Aí você tem a certeza que faz um total sentido. Eu falo isso porque eu tenho a minha mãe, eu eu vejo ela assim com um certo narcisismo, sabe? Mas e não é só ela, é uma característica assim das mulheres do sistema dela. Aí, minhas tias, as irmãs dela também têm a mesma característica. E eu fico observando e até questionando com minhas primas
o porquê disso, sabe? Como teria sido essa criação? Como foi a mãe dela? Mas, assim, eu cheguei a conhecer a minha avó materna, né? Eu não consigo, assim, identificar uma ausência, uma falta. Talvez não seja sua avó, é repetição, é Sim, muito mais antigo. Falta de sim, uma mãe no sistema, não quer dizer que é da nossa mãe, entendeu? entendi. Vou te dar um exemplo. Quando a minha mãe nasceu, a minha avó tinha perdido o filho mais velho. A diferença da minha mãe e desse filho é de 9 meses. Minha mãe teve uma época que ela adoeceu, adoeceu, adoeceu. Até quando ela se casou, ela era muito doente. E ela sempre teve crises depressivas. Sempre, sempre. E sempre fez tratamento para isso. Porém, ela não tinha noção de onde vinha. Mas nós sabemos, a partir do olhar sistêmico, que houve o quê? Um movimento interrompido. Porque uma mulher de luto, por mais que cuide fisicamente do bebê, ela não está disponível emocionalmente. Geralmente, as mães que a gente considera narcisistas são mães sem mães, mas não sem mães físicas. Elas podem não ter tido a mãe emocional. E elas muitas vezes fazem isso de forma inconsciente, ou elas vivenciaram um trauma muito grande e ficam presas na criança ferida. Geralmente, a mãe perversa, a mãe narcisista, é aquela mãe que também está na criança dela. Ela acha que pode exercer as mesmas eh, necessidades que a criança dela, que o adolescente, que o filho adulto, né? Ela se coloca como igual. Ela espera do filho aquilo que ela deveria ter recebido dos pais. A gente só pode olhar, é uma forma sistêmica, é dizer eu sinto muito se os seus pais não puderam dar aquilo que você necessitava, porque não tem um outro caminho. A gente pode fazer uma escolha diferente, mas a gente não pode mudar a realidade que eles vivenciaram. Entendi. Muito interessante isso. E, assim, eu estava até, não sei o que foi que eu li, falando do peso do perdão, né? Assim, que a gente escuta assim, sempre escutei, perdoa sua mãe, meu pai, né? Fala assim, perdoa sua mãe, eu sai, não escuta. Então, é um peso muito grande da gente, essa questão do perdão, né? Porque você já está ali vivendo essa situação, você já está se sentindo magoada por aquela situação, ainda tem que perdoar essa pessoa. Mas eu acho que, sistemicamente falando, acho que o correto é olhar para a dor dela e dizer eu sinto muito, né? Isso, nós não trabalhamos Me com veio isso perdão, aqui porque agora. filho não perdoa pai e mãe, né? Nós somos pequenos, Uhum, se a gente for perdoar, a gente vai para o lugar dos avós. Quem pode uhum. perdoar são os pais. Os pais podem, Sim, porque eles são sim, grandes, né? Mas eles podem perdoar o quem? Os filhos, que são os pequenos. Agora, para os pais sim. deles, eles também não podem. A gente só sente muito por aquilo que eles vivenciaram, a gente acolhe, né? Cara, fez uma ficha cair aqui agora, sabe, entender essa relação. Gratidão. Meninas, vocês podem discordar, viu? É a minha forma, porque a gente fala assim, a verdade é uma perspectiva e cada um tem sua experiência e a sua forma de olhar e de acolher tudo isso. Lu, quando a Eliane estava falando ali, me veio muito também a questão do, não é, o emaranhamento não é o que passou, mas sim como a gente vê, né? Como você sente. Então, por que que dentro da minha família, a minha irmã puxou os narcisistas da família e a outra não?
né? Então tem muito isso. Eu sempre falo na questão da prosperidade. Um é próspero e o outro não. Então cabe muito olhar também essa questão, né? Não é como o sistema veio, e sim como você olha. E tudo depende de como você olha para a situação, né? Eliane ele falou. Então tudo depende de como você olha para o sistema das mulheres da sua família. Depende como eu olho né, para as meninas da minha família, as mulheres de toda a minha família. E é aí que acontece esses emaranhamentos que às vezes a gente não consegue sair, que nem você falou ali da tristeza. Por que você ainda olha para a situação com essa tristeza? Então você tem que analisar qual é o sentimento que você tem por isso. Sabe? São os sentimentos que te deixam entrelaçada a ele. São sentimentos de dó, são sentimentos de raiva, são sentimentos de medo. Sabe? Então, são esses sentimentos que você se entrelaçou, olhou para a situação e se entrelaçou. Eu sempre falo que por mãe e por pai, o pior sentimento e o mais dificultoso para você passar é o dó. Não se tem dó. Você falou do perdão, mas não se tem dó de pai e de mãe, porque eles são maiores, eles são fortes, né? Eles cuidam da gente, não a gente tentar cuidar deles. Então, muitas vezes a gente não consegue compreender e continua repetindo essas tristezas porque a gente ainda acha que os pais precisam. Minha mãe precisa do perdão, minha avó precisa do perdão. Não, quem precisa somos nós. Nós precisamos ser perdoados por nós sentir isso por eles, né? Porque eles já vieram, já tomaram conta, já fizeram, e nós ainda estamos aqui, sem saber ainda o que vamos fazer. Faz muito sentido. Mas falando em perdão e perdoar, né? Como é difícil, tipo, escutando vocês falando, como é que a pessoa se coloca, né, nesse lugar de não sentir o dó de uma avó, de uma mãe, de uma pessoa que é maior do que você, ou até mesmo quando acontece alguma coisa que se fez com que brigas, né, algo que te afetou pela vida inteira, como não pedir isso e não pedir o perdão, né, para ela, como é que você lida com isso? Porque a gente sabe, tipo, escutando vocês, ela é maior, ela é grande, a gente entende, né? Facilmente aí você fala, não, tem razão, faz totalmente sentido. Mas quando você é afetada, você é magoada, né, que te magoou, te feriu, como você trabalha com isso no teu dia a dia, né? Vamos falar mesmo, você é mulher, que a gente tem esse, tipo, tantos hormônios, né, Lu, que você falou antes. Tantos hormônios, a gente passa todo mês aí, altos e baixos, e aí você tá triste, você tá alegre, hoje você quer trabalhar, amanhã você não quer nem sair da cama. É, como lidar com essa situação no dia a dia, para tentar chegar no final e falar, não, né? Não Tem duas preciso, ela formas. não precisa vir, né? Aí entra o nosso trabalho, né, Lu? Tem duas formas. Eu nem vou falar agora de constelação e nem de coach sistêmica. Duas formas assim que todos nós podemos praticar no nosso dia a dia. E serve não só para a questão da mãe, mas serve para qualquer questão para a gente não se emaranhar. O que é emaranhamento? É exatamente o que a Indianara explicou antes. É essa identificação dos nossos sentimentos com os sentimentos dos outros. A gente precisa manter o nosso campo forte. O que é o campo? O nosso ambiente, o nosso corpo, nós não temos um campo dentro da gente, né? Nós somos seres que temos um ego, que é a nossa criança interior, para falar na linguagem bem simples, que é a guardiã do nosso inconsciente. Agora, o nosso inconsciente é o nosso corpo. E nós, quando olhamos, temos dó, quando julgamos, a gente se emaranha, a gente se liga à dor do outro. Então, a primeira coisa que a gente faz
Claro que você vai ter, você vai chorar, você vai brigar, isso faz parte. E você acolhe tudo isso. Primeiro você vai fazer isso vai deixar teu campo forte. Por quê? Porque você vê que você é uma pessoa comum. Você é humana, você tem sentimento, e os sentimentos fazem parte da vida da gente. Mesmo a Assum- tristeza, a raiva, tudo é normal, ass- tudo faz parte. Você assumir o sentimento que você tem. Olha e assume. Primeiro, Assume que você é humana. assume o Isso, sentimento. isso. Segundo, você olha para o destino do outro com respeito. Isso eu uso muito no meu dia a dia. Sempre que alguém vem me contar, por exemplo, aconteceu esses dias uma morte bem difícil, bem trágica. Então, eu não vou falar isso em voz alta, mas eu falo para mim, eu respeito o seu destino, porque eu não sei o que estava acontecendo naquele sistema. Então, quando eu me coloco, e isso é uma escolha consciente, né? Quando eu digo eu respeito seu destino, eu estou tendo o quê? Compaixão. A compaixão ajuda o outro energeticamente. O dó tira a força do outro e me emaranha com o outro. Então, se eu tenho uma mãe que é narcisista, que eu sofri com ela, né, várias privações, várias dificuldades, primeiro, eu vou aceitar tudo que eu senti, porque é impossível você passar pela infância sem ter traumas, sem ter dificuldades. E mesmo tendo a melhor mãe do mundo, vai ter uma hora que ela disse não pra gente, a gente ficou magoado. A gente pode ter vivido um movimento interrompido na hora do nascimento, por exemplo, e nem se lembrar. Então, primeira coisa, eu aceito aquilo que eu estou vivenciando naquele momento. Se eu tiver que chorar, se eu tiver que xingar, se eu tiver que. Ser boazinha demais é ruim. É a mulher adaptada. A mulher tem que ser a selvagem. A mulher é aquela que sabe dizer sim, que sabe dizer não. Você. Aí você vai acalmar quando você deixa suas emoções vir. A hora que você acalma, você olha, seja para quem for, e diz para você mesmo: eu respeito o seu destino. Você é você, eu sou eu. Então, isso é compaixão, é olhar para a dor do outro, sabendo que para ele é desafiador e que é difícil, que essa pessoa é da forma que ela consegue ser. Ela não é diferente porque ela não consegue. Essa é a realidade. E quando a gente olha a realidade, ela é curadora. Quando você tem a expansão de consciência, você olha para aquela pessoa com um amor, porque o que que aconteceu? Ela se pôs naquela situação por amor, sabe? Ela só viveu aquela situação, seja ela qual for, por amor ao sistema familiar. Então, muitas vezes não cabe a gente ir lá e falar, eu tenho dó, eu tenho raiva. Você se colocar nessa colocação. Além daquela pessoa, tudo que aconteceu com ela, seja bom, seja ruim, nós não podemos olhar bom ou ruim, tá? Eu sempre uso assim, que na família de ladrão, quem não rouba é que é o errado, né? Então, se a pessoa lá, a pessoa tem, nós estamos falando narcisista, né? Tem o lado narcisista, que veio lá a mãe, a avó, a tia, a bisa. Quando você vê, do nada, você está sendo narcisista. E você não consegue perceber. Dentro de um movimento, dentro que nem ela falou ali, caiu algumas fichas, dentro de algumas conversas a gente começa a cair as fichas, sabe? Como diz a Lu, ser boazinha demais não dá, mas ser ruim também não dá. Então a gente precisa criar um equilíbrio. É aí que mora o aprendizado, é o equilíbrio, é como eu falei. Você ficar no final do fim do poço não é legal. Mas você ir lá de vez em quando dar uma lembrada de como era e voltar é que é o negócio, porque a gente está em eterna evolução, né? Todos os dias um pouquinho. Então, todos os dias um pouquinho. Vai chegar horas que a gente vai ter dó, vai. Mas você compreender que você não tem esse direito de ter dó, porque você tirou a dignidade. Quando você lembrar de uma pessoa que você sente dó dentro do teu coração, feche os teus olhos, puxa a sua respiração e tenta trazer essa pessoa na frente dela, na sua frente, para ver a imagem que ela te transmite. É uma imagem triste, eu já vi. É uma imagem triste, é como você tirar a dignidade da pessoa, sabe? Mas quando você devolve a ela, sabe? A dignidade, dizendo que não, que agora você não tem mais dó, que agora você sabe que ela assumiu
ela sumiu. Por amor àquele sistema, àquela vida que ela levou, aquela situação, aquela doença, aquela morte, sabe? Aí você vê a diferença nos olhinhos da pessoa. E sem dizer, né, Lu, se você não conseguir, que muitas vezes a gente passa por um movimento de constelação, a gente passa por vários, né? Sempre. Eu aprendi a falar assim: deixo com você aquilo que é seu. Isso não me pertence. Porque vem, às vezes, reclamando de dor, eu percebo muito aqui na minha casa, né? Tipo, querendo que eu tenha dó, né? Se sentir como se uma criança. E no meu interior eu já falo assim e saio de perto, para aquilo não, para aquela energia não vir em cima. Eu aprendi isso. Isso não me pertence, é seu. Falo no meu interior, deixo com você aquilo que te pertence. Isso Eu não me uso, pertence. eu uso muito a pergunta, né? Isso é meu, isso é do coletivo, né? Deixo a pergunta e uso devolvo a remetente com partículas de consciências anexadas. Porque muitas vezes a gente não sabe de quem que é, se é da gente, se é do coletivo, né? Então a gente está Quanto, e quanto eu percebo, devolver com consciência é mais rápido o baque. a gente já percebe, né? Como vem essa situação. Você olha para a pessoa, você já percebe. Então, nesse sentido, eu falo. Nesse sentido, eu falo, sinto muito. E realmente, aí eu fico em paz. Ô, Aí eu Eliane, fico em paz. mas assim, olhar para o outro é mais fácil. Mas e a gente? Volta e meia eu me pego aqui falando sozinha, né? Falei, mas o que tá pensando o quê? Vai querer começar a chorar agora? Tá esperando que alguém venha passar a mão na tua cabeça? Falar assim, ô, coitadinha dela, miserável, ninguém. Mas olha, eu me pego brigando comigo a reveria aqui dentro, sabe? Volta e meia eu falo, gente, mas pera, criança agora que precisa ser pegado na mão. Então, olhar que o outro está querendo te usar de bengala é bem mais fácil, mas quando você começa a brigar consigo mesmo, gente, é bem interessante. Então, tipo assim, você vê alguém falando sozinho pela rua, não pense que a pessoa tá louca, às vezes tá aí passando por uns movimentos de expansão de consciência e tá brigando consigo mesmo. Pega a criança e fala, agora você vai ficar de castigo. Senta aí. Fica aí de castigo que eu vou trabalhar, porque eu sou adulta, eu preciso pagar minhas contas. É normal. Isso é normal. Isso é normal. Acontece comigo, sim. Acontece. E é interessante, quando eu tô ficando mais embaixo, né, na loja também, e até minha filha fala assim, mãe, deixa o cliente ir, né? Deixa o cliente ir. Mas não é que geralmente parece que é uma atração. A pessoa vem e vem falando das suas situações, né? E vem, e eles se incomoda com isso. Fala, o que eu posso fazer? Eu vou dar a minha contribuição, né? E é interessante isso, né? Igual a Índia falou, né? Que ela trata os clientes dela como eles devem ser tratados. Ela olha nos olhos e vê a necessidade de cada um. E aqui está acontecendo isso também. Então, quando eu fecho, eu tô lá, né? Nos altos papos lá, e a pessoa se desabafando, por quê? Eu falo assim, gente, eu estou sendo uma atração. É muito interessante isso, né? Essa conversa rende. O dia que vocês quiserem, a gente repete o mesmo tema, porque mulher é um tema inesgotável e sempre vai ser com um olhar diferente, sempre com questões diferenciadas, né? É um ser dinâmico.
Mas eu quero agradecer muito, muito a presença e a colaboração de cada uma de vocês, porque é através dessa nossa conversa que outras mulheres podem chegar nesse caminho do autoconhecimento, né? Seja no YouTube, seja no Spotify, não importa. O importante é que elas possam saber que não estão sozinhas, que podem conseguir ajuda e que podem contar com outras mulheres para falar, para desabafar, para crescermos juntas, né? Então, isso é um presente que não tem preço. E quando eu ajudo, contribuo com a vida do outro, eu também contribuo com a minha própria vida, com a minha própria evolução. Então, gratidão mesmo.